Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu sou a professora de Biologia do terceiro ano. Esse vídeo é referente à primeira semana do PET 1, tá? Eu vou fazer ele dividido por semanas para não ficar muito longo, tá bom? Bom, o núcleo celular, né, e a divisão celular é o nosso assunto de interesse dessa semana, né? Bom, então primeiramente vamos lembrar, né, que a célula ela tem três partes básicas, que é a membrana celular, que delimita e seleciona o que entra e sai da célula, o citoplasma, que formado pelo hialoplasma, que é a substância gelatinosa que preenche o interior da célula, e um número razoável, né, de organelas que estão ali mergulhadas no citoplasma. E a gente tem um núcleo, né? O núcleo, ele comanda todas as funções celulares, né? Ele é o cérebro, o rei da célula, né? E o núcleo, ele é formado por uma membrana nuclear, chamada de carioteca. No seu interior tem o nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo, né? Que é formado por uma substância gelatinosa. E material genético, DNA, que ele está um pouco enrolado em proteínas chamadas estonas, para não deixar a fita de DNA sofrer nenhum dano, porque ela é muito grande. E o nucleolo, que é formado principalmente de RNA e proteínas, né? Bom, como a gente falou, né, o núcleo, ele é o centro da célula, né? É a parte mais importante da célula. A célula, ela como todo ser vivo, ela tem um ciclo de vida, um ciclo celular, que é dividido basicamente em intérfase e a fase da divisão. Então você tem a fase onde ela não está dividindo, que se chama intérfase, e a fase em que ela está se dividindo, que é a fase mitótica ou a fase M. Bom, a intérfase é dividida em três partes, que é a fase G1, S e G2. Na fase G1, a célula está vivendo a vida dela, né? Está produzindo proteína porque ela precisa de proteína para tudo. Ela está fazendo as funções normais que ela tem que fazer. Se é uma célula que produz hormônio, está produzindo hormônio. Se é uma célula que vai transportar, está transportando. Ela está fazendo a função normal dela. Está vivendo a vida, como se diz, né? Bom, na fase S, ela vai duplicar o seu DNA, né? O DNA geralmente é simples, ele tem uma cromátide, ele vai se duplicar e vai ficar com duas cromátides idênticas. E a fase G2, que é onde a célula está se preparando para fazer a divisão celular, né? Já está duplicado porque o DNA só se duplica quando ele vai se dividir, que aí ele vai ficar com o dobro, né? E aí, na fase G2, está próximo à divisão celular, já está duplicado, então ele está se preparando para fazer a divisão celular. Bom, pessoal, o nosso material genético total, ele é formado por 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, né? Dos quais 23 cromossomos a gente recebe do pai, então são cromossomos paternos, e 23 cromossomos a gente recebe da mãe, são cromossomos maternos, que formam pares de cromossomos homólogos, né? Então
23 pares, né? Sendo que um dos do par é do pai e um do par é da mãe. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos com características correspondentes. A gente tem dois genes, né, duas partes do DNA para cada característica. Um de cada cromossomo. Exemplo, tá, gente? Não quer dizer que é esse exatamente, não. Se no par 1 eu tenho característica cor de olho, eu vou ter característica cor de olho que eu recebi do meu pai e eu vou ter característica cor de olho que eu recebi da minha mãe. Não quer dizer que eu vou ter duas cores de olho, não. Porque ou as cores vão se misturar, não é o caso de cor de olho, tá? Mas ou a característica pode se misturar ou uma sobressai sobre a outra. Né? Exemplo, nós podemos ter pai e mãe de olho escuro com filho de olho claro. Como que o filho tem olho claro se nenhum dos pais tem a característica olho claro? Eles têm, ele só não expressou a característica. Ela está guardadinha num gene, ela não apareceu, mas a característica está lá, certo? Então nós temos duas características de cada, tá? Tamanho do nariz, eu recebi uma do meu pai e uma da minha mãe. Eu vou ter um tamanho de nariz, uma vai aparecer, a outra vai ficar lá recessiva, não vai aparecer, mas ela tem. Então, para um cromossomo, dois cromossomos fazerem partes do mesmo par, eles têm que ter características correspondentes, né? Cor de olho, tamanho da cabeça, lógico que são várias características, né, gente? Vai ter chulé, não vai ter chulé, vai ter que usar óculos, não vai. São características correspondentes à mesma, tá, pessoal? Bom, os cromossomos, normalmente, né, antes deles serem duplicados, eles são simples, né, ou possuem apenas uma cromátide. Esse é o normal do cromossomo, tá? Quando ele vai se duplicar, quando a célula vai se dividir, o cromossomo duplica. Por quê? Porque a célula vai se dividir em duas. Cada uma das duas células vai ter que ter 46 cromossomos ou 23 pares, né? Então a única forma disso acontecer é se você tiver o dobro de cromossomos, o dobro de DNA, para que na hora que divida, vai uma mesma quantidade para cada um. Então, você tem 23 pares, você tem 46 cromossomos. Né? Você vai ficar com 92, entre aspas. Vai ficar 46 para cada um. Por que entre aspas? Porque eles vão estar ligados. Então, teoricamente, isso aqui é um cromossomo só. A gente não conta como dois. A gente conta como um cromossomo com duas cromátides, né? E este é o cromossomo duplicado, porque na divisão, isso aqui vai separar, vai uma cromátide para cada célula. Certo, pessoal? Bom, então, entendido isso, a gente vai começar a ver agora a divisão celular principal, né? Que é a mitose. A mitose, ela é muito importante na vida de todos os seres vivos, né? Por quê? Com a mitose se produz novas células idênticas à célula mãe, ou à célula que está fazendo a divisão celular, que está dando origem à nova célula. Quando uma criança cresce de tamanho, a perna cresce, o corpo cresce. Como que cresce? Estica? Não. Produz novas células, produz mais células. Então, uma pessoa maior tem uma quantidade maior de células. Então, a criança vai crescer o osso, vai produzir mais célula de osso. Aí o osso fica maior. O coração cresce, vai produzir mais células cardíacas. Ele fica maior, né? Então, a mitose é importantíssima para o crescimento dos seres vivos. Além disso, como a célula ela é viva,
tudo que é vivo morre. Não existe nada vivo eterno, né? Bom, então, as células morrem naturalmente com a idade, né? Morre de velha. E aí, novas células são criadas através da mitose para repor. Então, se uma célula de pele morre, eu produzo outra célula de pele idêntica, né? Se uma célula do músculo morre de velha, porque a célula tem aí uma média, cada célula tem uma data diferente, de uns 200 dias de vida. Eu vou produzir uma nova célula muscular igualzinha àquela ali. Além disso, quando a gente se machuca, que você, por exemplo, ralou o joelho, arrancou a pele do joelho, uma nova pele aparece, né? Através da mitose, aquelas células que morreram por causa de uma lesão são repostas, né? Quando você faz uma cirurgia que você corta, aquele corte cicatriza, ele fecha, né? Por quê? Porque são produzidas novas células para repor aquelas ali e voltar como era antes, né? Então, a mitose é muito importante por isso. E quando um ser unicelular vai se reproduzir assexuadamente, vai se reproduzir sozinho, vai dividir em dois, ele faz um processo parecidíssimo, né, com a mitose, tá? Bom, a mitose, ela tem basicamente 4 etapas, né? Então, antes de ocorrer a mitose, o cromossomo se duplicou e ele ficou com 2 cromátides, né? Aí vai se iniciar a mitose. A primeira fase da mitose é a prófase, né? A prófase, ela tem características próprias, que é os cromossomos, né, o material genético que estava mais desenrolado, né, menos condensado, mais despiralizado, ele vai começar a se condensar mais, se enrolar mais para formar uma estrutura bem compacta, o cromossomo. Por quê? Porque cada cromossomo ou cada cromátide, depende da fase que ele está, cada fileira de DNA é muito grande, né? Então, se ela fica esticada ou pouco enrolada, na divisão celular, que ele vai ser movimentado, é perigoso sofrer algum dano, arrebentar. Então, ele vai se condensar. Se ele tiver muito condensado, não tem como você pegar a informação dele. Não tem como ele se duplicar. Mas você mantém ele seguro para que ele não sofra nenhum dano na divisão celular. Então, a prófase vai ter a condensação dos cromossomos, os centríolos, ou centrossomos, né, que são as organelas responsáveis pela divisão celular, vão migrar para polos opostos, lados opostos da célula, como se fosse polo norte e polo sul, né? E as fibras do fuso mitótico que saem do centríolo vão começar a ser produzidas, né? Esse fuso, né, essa fibra do fuso é que vai se ligar no DNA. E a membrana do núcleo, a carioteca, se desfaz. Tá? Então, os centríolos migram para polos opostos, começam a produzir os fusos mitóticos, a membrana do núcleo se desfaz e o DNA começa a se condensar, né? Formar o cromossomo. Aí tem a segunda fase, que é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos se alinham no meio da célula. É o que a gente chama de equador da célula, ou placa equatorial, né? Placa metafásica. Como ele está sem o núcleo, ele pode ocupar mais espaço, né? Então ele vai ficar enfileiradinho de um por um. As fibras dos fusos, elas se ligam nos cromossomos, né? Ela se liga ali no meinho
da ligação dos cromossomos, das cromátides, né? No centrômero. E os cromossomos já estão bem condensados, bem espiralados, né? Aí vem a terceira fase, que é a anáfase. Na anáfase, começa a separação das cromátides irmãs. Por quê? O fuso, ele é encurtado. Essa fibra que está ligada nas cromátides, uma de cada lado, ela vai ser encurtada. É como se você estivesse fazendo uma pescaria. Você joga a linha, fisga lá a cromátide, encurta a linha, puxa a linha. Então, vai haver a separação das cromátides irmãs de todos os cromossomos, tá? E as cromátides vão migrar para polos opostos da célula, né? A telófase ocorre o quê? As cromátides já estão separadas, o cromossomo começa a se descondensar, desespiralizar, né? Para ele poder voltar a ser a função normal dele. Ele agora está simples, né? Cada um com uma cromátide só. Começa a se formar novas cariotecas, né? Novas membranas nucleares. E aí ocorre a citocinese. O que é a citocinese? É como se ocorresse um estrangulamento da membrana. A membrana vai sendo estrangulada no meio, né, até ela encontrar a membrana de cima com a membrana, ela vai ser estrangulada até fechar, soltar e formar duas células, né? Essas células vão ser idênticas uma à outra, né? Porque o cromossomo se duplicou e o cromossomo define as características. Então, se ele fez uma cópia idêntica, a célula vai ter características idênticas. Ok? Bom, pessoal, existe uma outra divisão celular, né, chamada meiose. A meiose, ela é um pouco diferente da mitose, né? Ela é diferente por quê? Porque ela vai formar gametas ou células reprodutivas, células germinativas, que podem ser esporos, no caso, por exemplo, de fungos, por exemplo, ou de animais e vegetais, né? Ela vai produzir gameta. No caso dos animais, do ser humano, é espermatozoide e óvulo, né? Os gametas, as células reprodutivas, elas possuem metade do DNA, metade da quantidade de cromossomos. Por quê? Vai juntar metade que está no espermatozoide com metade que está no óvulo para formar um inteiro, né? Então, durante a divisão meiose, você vai ter uma redução do número de cromossomos, né? E as células produzidas no final não serão idênticas. Tanto que o mesmo pai com a mesma mãe pode ter aí 30 filhos, que eles, se não forem gêmeos univitelinos, eles não são idênticos. Podem ser muito parecidos, mas não são idênticos. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a meiose, ela vai produzir gametas com metade da quantidade de material genético de uma célula somática, né? O que é uma célula somática? São as outras células que não são reprodutivas, tá? Então, esse conceito aqui é importante você saber, tá? Células diploide. Exemplo, célula somática, as células do corpo que não são reprodutivas. O que significa o conceito de uma célula diploide? É uma célula que tem o número total de cromossomos. Ela vai ter 46 cromossomos. E o símbolo da célula diploide é 2N.
Então, se você estiver fazendo uma atividade e tiver escrito lá, uma célula 2N igual a 4, o que significa? Que naquele exercício, aquela célula, o número total de cromossomos dela é igual a 4. No caso do ser humano, o número total de cromossomos 2N é igual a 46 cromossomos. Então, célula diploide, que o símbolo é 2N, significa que ela tem um número total de cromossomos. Quando a célula vai realizar a meiose, é uma célula que vai produzir um espermatozoide, ainda não é, que vai produzir um óvulo, que ainda não é, né? Quando ela vai passar pelo processo de mitose, ela vai reduzir o número de cromossomos. Ela vai deixar de ser diploide e vai passar a ser uma célula haploide. Então, células haploides são células reprodutivas, já prontas, né? Exemplo, gametas. No caso nosso, espermatozoide e óvulo. O símbolo de uma célula diploide é N. 2N é o dobro, né? N, que é 23 cromossomos. Não é 23 pares, são 23 cromossomos. Pessoal, então a mitose, ela tem duas divisões. Ela tem a mitose 1 e a mitose 2, tá? A meiose, gente, desculpa, tá? A meiose, ela tem duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é reducional, tá? Nós vamos ver, calma. Bom, tanto a meiose 1 quanto a meiose 2, ela tem 4 fases principais, parecidas, pelo menos o mesmo nome, né, da mitose. Então, na prófase 1 da meiose, né, o início da meiose 1, a primeira etapa, a prófase 1, ocorre coisas parecidas com a mitose, com características a mais, né? Então, os cromossomos vão se condensar, né? A carioteca vai se desfazer, os centríolos vão migrar para polos opostos e vai começar a produção do fuso mitótico ou fuso acromático, tá? Bom, qual é a diferença que ocorre na meiose em relação à mitose? Na prófase 1, os cromossomos de cada par homólogo vão se emparelhar em pares, né? Para quê? Para que ele possa fazer o crossing over ou permuta. Lembra que eu falei com vocês que as células finais da divisão da meiose não são idênticas como ocorre na mitose? Que mesmo pai e mesma mãe pode ter vários filhos que eles não são idênticos se não forem gêmeos. Por quê? Por causa desse processo aqui, tá? O que é crossing over ou permuta? O cromossomo paterno se emparelha com o cromossomo materno. E eles se juntam ali, né? E fazem a permuta, o troca-troca, o crossing over. O que é isso? Eles vão trocar partes do DNA, partes do cromossomo. Ou seja, eles vão trocar características, eles vão trocar genes, né? Então, se nesse cromossomo tem olho azul e cabeça grande, olho claro e cabeça pequena, aqui vai ter olho escuro e cabeça pequena, olho claro e cabeça grande. Entendeu? Eles vão trocar características, eles vão trocar. Então, antes o cromossomo era só paterno, só com características que você recebeu do seu pai, ou só com características que você recebeu da minha mãe. No final, você vai ter um cromossomo com características tanto paternas quanto maternas no mesmo cromossomo. Da mesma forma, o outro cromossomo, você vai ter características tanto paternas
quanto maternas no mesmo cromossomo, tá? Isso vai aumentar a variabilidade genética dos descendentes. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos na segunda fase da divisão da meiose 1, que é a metáfase, né? Muito parecida com a mitose. A diferença é que os cromossomos, eles vão se alinhar em pares homólogos, permutados, né? Já houve o crossing over, já houve a troca aí de quiasmas, né? De pedaços de cromossomos. Então, em vez de alinhar um a um, eles vão se alinhar em pares. Os centríolos estão afastados, os fusos, né, as fibras, já se ligaram ao centrômero, ao meio dos cromossomos, né? E os cromossomos estão alinhados em pares na região equatorial da célula, no meio da célula. Então, metáfase, alinhado no meio, dessa vez em pares de cromossomos, as fibras já ligadas nos cromossomos. A anáfase 1, né, que é a anáfase da meiose 1, também é o mesmo esquema, no sentido de que o fuso vai ser encurtado e os cromossomos vão ser separados. Só que agora vai separar o par. Não vai mais separar a cromátide. Como eles estão alinhados em pares, vai separar o par. Então, vai ter, em vez de 46 cromossomos duplicados, você vai separar em cada lado da célula, você vai ter 23 cromossomos duplicados, né? Então, a anáfase separa os cromossomos homólogos e cada cromossomo vai ser direcionado para um polo da célula. Aí vem a telófase 1, né? A telófase, os cromossomos vão se descondensar, desespiralizar, os fusos vão se desfazer, a membrana nuclear acarioteca vai se voltar, vai começar a ser produzida, né? A célula vai passar por citocinese, vai ter o estrangulamento da membrana até dividir em duas. Então, no final da meiose 1, você vai ter duas células, cada uma delas com 23 cromossomos duplicados. Ou seja, antes você tinha 46 cromossomos duplicados no início da meiose 1. Agora você tem 23 cromossomos duplicados. No início da meiose 1, a célula era diploide. No final da meiose 1, as duas células são haploides. Elas têm uma quantidade, a metade da quantidade de cromossomos. Certo? Bom, aí nós vamos, as duas células resultantes da meiose 1 vão iniciar a meiose 2, né? E vai passar por aquelas 4 fases novamente. Você tem a prófase 2, que é a prófase da meiose 2, onde vai haver a condensação dos cromossomos, né? Ah, se ia condensar de novo, para que descondensou? É assim, tá? Condensa os cromossomos de novo, a carioteca, a membrana nuclear, se desfaz, os centríolos de cada uma das duas células migram para polos opostos e começa a produção do fuso. Lembrando que a célula agora tem 23 cromossomos, ela agora é haploide. Aí vem a metáfase 2. A metáfase 2, os cromossomos se alinham na área equatorial da célula. Agora ele vai se alinhar um por um, porque ele não tem mais o par dele. O par dele foi separado. Em vez de ter 2 do mesmo par homólogo, ele só tem um de cada par, né? Um cromossomo de cada par. Então, ele agora vai se alinhar de 1 a 1. Não é mais em pares, porque não tem mais o par dele. Só pode alinhar o par homólogo. Você não pode alinhar um cromossomo do par 1 com um cromossomo do par 3. Não, é um cromossomo do par 1 com outro cromossomo do par 1.
Como não tem mais, que já separou, é fila indiana, de 1 a 1, igual ocorre na mitose, né? Então, vai alinhar na placa equatorial, né? Placa metafásica na região equatorial. Os fusos produzidos pelos centríolos vão se ligar em cada uma das cromátides do mesmo cromossomo, né? Na metáfase. Aí vai vir a anáfase. Os fusos vão se encurtar e as cromátides irmãs agora vão ser separadas. Então, na meiose 1, separou o par. As cromátides irmãs continuaram juntas. O cromossomo continuou duplicado. Separou o par. Agora não. Agora está separando as cromátides de cada cromossomo duplicado, né? E elas vão migrar para os polos opostos da célula, de cada uma das duas células, tá? Aí vai vir a telófase 2, ou a telófase da mitose 2, né? Os cromossomos vão começar, agora já simples, a se descondensar, desespiralizar, vai se formar novas cariotecas, o fuso vai se desintegrar, vai se desfazer e vai ocorrer a citocinese, o estrangulamento das duas células até formar 4 células haploides diferentes entre si e diferentes da célula mãe que deu origem lá no início da meiose 1. Tá? Com isso, você tem um número maior de gametas, né? Na mulher, depois nós vamos ver que não se aproveitam todos, né? Mas no homem se aproveitam todos. Se você pensar que a cada ejaculado um homem pode liberar 50 a 500 milhões de espermatozoides, está explicado porque que um vira 4, né? E isso acontece em vários outros seres vivos, né? Então, a meiose se inicia com uma célula, passa pela meiose 1, passa pela meiose 2 e no final você tem 4 células. A meiose 1 se inicia com uma célula diploide e já no final da meiose 1 ela já não é diploide mais, ela é haploide. Mas então a meiose se inicia com uma célula diploide e termina com 4 células haploides. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu explico. Um abraço a todos.